Boa noite, começa agora mais um programa Histórias em Conexão. Eu sou Rafa Zimbaldi e hoje vamos compartilhar mais algumas boas e emocionantes histórias. E eu quero falar com você sobre desafios e vitórias que conquistamos no decorrer das nossas vidas. Vamos juntos nessa jornada? Histórias em Conexão começa agora! Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é família. E nós sabemos que família tem suas alegrias, suas glórias, mas também as suas dificuldades. E eu já começo pedindo a sua participação através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. E para começar o nosso assunto de hoje, eu tenho a alegria de receber hoje uma grande mulher batalhadora, filha da Dona Heloísa e do seu Adalberto, também mãe da Bruna e da Bianca, que estão aqui junto nos estúdios, esposa do Lucimar e fundadora do Instituto Remi, que vem modificando muitas vidas. O nome dela é Maria Luísa, mas ela é carinhosamente chamada de Malu. Então vamos lá, boa noite Malu, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Boa noite, Rafa, eu que agradeço. Malu, eu estava lendo um pouquinho da sua história, né, da história de vida. Você nasceu no Pernambuco, em Petrolina. Né? Como é que foi essa transformação de vida? E faz 15 anos que você está aqui na cidade de Campinas, mas conta um pouquinho da sua história na cidade de Petrolina. Isso, eu nasci em Petrolina, uma terra muito querida, que eu tenho muito orgulho de dizer que sou, né? O Nordeste, uma região linda, rica, encantadora, que quem não conheceu um dia precisa conhecer. E o que me trouxe de Petrolina para Campinas, em especial para São Paulo, foi oferecer qualidade de vida na ocasião para minha filha mais velha, a Bruna, né? Quando nós tivemos a chegada aí do diagnóstico da Bruna e nós nos vimos no meio de uma situação onde nós tínhamos que fazer uma escolha naquele momento, né? Já não era mais viver por nós, mas era viver para a Bruna, né, naquela ocasião. E aí decidimos vir para Campinas para oferecer tratamento de qualidade de vida. E aí na sequência chegou a Bianca e o que nos motivava a viver em Campinas, a morar em Campinas, em São Paulo, aumentou ainda mais, porque não era mais só uma, eram duas. Antes da Bruna nascer, você engravidou, você estava falando aqui nos bastidores que você não sabia, né? Quando você engravidou, você não tinha informação ainda de que estava grávida. Quando nós moramos por um tempo em Minas e naquela ocasião meu marido estava fazendo a complementação do auxiliar para o técnico e foi quando nós decidimos ir para Petrolina porque lá a complementação era mais rápida. E naquela ocasião eu já estava grávida da Bruna, mas eu não sabia. E quando eu cheguei em Petrolina, passando muito mal por conta da viagem, foi que nós tivemos a certeza da chegada da Bruna. Entendi. E a Bruna nasceu lá em Petrolina? A Bruna nasceu em Petrolina. E como é que foi esse primeiro momento do nascimento dela, o diagnóstico que você ainda teve na maternidade? Como é que foi esse processo e qual foi o diagnóstico? Na verdade, nós não tivemos um diagnóstico na maternidade por parte dos profissionais. Quando a Bruna veio para mim, no pré-parto, a Bruna nasceu um mês antes da data prevista, né? E quando veio para mim, eu já de cara percebi que tinha alguma coisa diferente. A Bruna não abria os olhinhos na claridade, no escuro, se mirávamos luz, celular, ela acompanhava. E na claridade ela não abria. E eu comecei a questionar, né? E como o parto da Bruna foi um parto normal, por a norma do hospital, no dia seguinte eu só precisaria ficar 24 horas. Então no dia seguinte eu já teria alta, tanto eu como ela. E quando veio a alta no dia seguinte dela, eles fazem todo aquele exame de infravermelho, né? Que eles fazem do olhinho e tudo. E no exame estava tudo normal. E aí você, como mãe, já tinha identificado? Eu já tinha identificado aquilo. E aí eu falei, não, eu exijo que venha um profissional do hospital até aqui, no caso um pediatra, e que essa avaliação seja refeita, porque não é normal, ela não abre os olhos na claridade,
Na luz, se você mira, ela acompanha, então não é normal. Ô Malu, e esse diagnóstico que você teve como mãe, né, não como os médicos que deram, foi devido à tua experiência, que você também tem baixa visão. Sim, sim, sim. E assim, quando eu fiquei grávida da Bruna, eu sabia que existia a possibilidade, sim, da minha filha vir com alguma deficiência, porque eu já tinha o diagnóstico de catarata congênita, né? E com a chegada da Bruna, foi que nós passamos a descobrir, por conta de toda a investigação genética da Bruna, que não, que tudo isso havia sido consequência de rubéola numa outra gravidez provável que a minha mãe teve, de um dos meus irmãos, e aquilo ficou, que passou para mim, que não desenvolveu 100% em mim, que terminou de desenvolver na Bruna. E aí você identificando isso, você até comentou que teve uma enfermeira lá dentro do hospital que fez algumas sugestões a você pela falta de atendimento médico ou de grandes hospitais e grandes tratamentos lá em Petrolina. Naquela ocasião, eu conversando muito com os profissionais ali dentro, e a Bruna nasceu no hospital municipal que tem na cidade, o Hospital Dom Malan, e naquela ocasião as enfermeiras falavam assim para mim, sai da cidade, procura um outro polo, mas até então não se tinha um diagnóstico fechado, né? Era uma suspeita minha, né? E aí quando a Bruna foi para sua primeira, quando concluiu a nossa alta, que veio um outro profissional, e aí esse outro profissional nos orientou a já sair direto com a Bruna e levar a Bruna no oftalmo, que era quem poderia fechar e dar um diagnóstico preciso. Eu fui para casa e a minha mãe foi direto do hospital na primeira consulta com a Bruna. E aí lá ele e descobriu... aí a doutora Alessandra Dantas, que foi a oftalmo que atendeu a Bruna, uma profissional assim incrível, alguém que por toda a minha vida eu vou sempre lembrar, porque foi uma pessoa que assim faz parte da nossa história, né? De cara ela pediu vários exames e nesses exames foi constatado que era uma esclerocórnea e que a cidade não tinha recursos, não tinha tratamento adequado, viável, e foi quando ela nos deu a opção de, olha, eu como médica te indico que você procure um polo que consiga realmente atender a sua filha. O que é uma esclerocórnea, é isso? Esclerocórnea. O que é isso? Só para as pessoas que estão nos assistindo. É uma célula do olho que ela não desenvolveu 100% e é como se ela jorrasse um líquido que se transforma numa película e isso vai tapando a córnea 100%. E aí o pouco de vestígio de visão que a Bruna tem do que essa esclerocórnea ia tapando, isso ia aniquilando totalmente qualquer porcentagem que ela tivesse de visão. E aí nessas opções que a oftalmo deu para vocês, São Paulo e outros estados, você escolheu aqui, São Paulo. Como eu já havia morado em Campinas, né, um tempo, ela nos deu duas opções, ou a Bahia, Salvador, a capital da Bahia, ou São Paulo. E óbvio, não pensei nem duas vezes, nós já conhecíamos a potência de Campinas, né, Unicamp, todo o polo médico de Campinas. E aí foi quando nós não pensamos nem duas vezes, largamos tudo, o marido pediu conta e viemos para Campinas com o nosso maior bem, que era a Bruna. Né? Eu sempre falo que eu trazia na minha mala comigo o meu maior bem, que era a minha filha. Né? Deixamos tudo, viemos na cara e na coragem, não tínhamos lugar para ficar, perspectiva de emprego, com 4 meses de seguro-desemprego e vamos, né? A nossa prioridade é a Bruna e hoje é as duas, é a Bruna Hoje e a Bianca. Duas lindas meninas, né? A Bruna e a Bianca. Duas filhas. E nessa chegada aqui, como é que foi todo esse início, a distância da família, porque você acabou deixando seus pais lá no Pernambuco, como é que foi a tua vinda para São Paulo, para Campinas, como é que foi esse início de vida, Malu? Foi muito difícil, por muitas razões. Até então, eu vivia as maravilhas de um casamento recente,
de uma convivência a dois, de não ter filho, de não saber o que é precisar lutar, de entender que ninguém vai poder fazer por elas o que só eu, como mãe, tenho nas mãos a capacidade de fazer, né? E eu estar num lugar enorme, aos olhos do tamanho da minha cidade, longe de família, sem parentes, sem amigos, um lugar novo, com muitas dificuldades, até a gente chegar no BOS, o Banco de Olhos, que é onde a Bruna hoje já é atendida. Que é aqui em Sorocaba. É em Sorocaba. Nós passamos por muitos lugares, nós tomamos muitas portas na cara, nós fomos enrolados por muitos profissionais do setor particular, que, óbvio, querem e precisam lucrar, né? E nesse desespero por lucrar, eles não colocam na balança que é uma mãe com uma primeira filha, mãe de primeira viagem, com um diagnóstico na mão, mas que cada um dizia uma coisa, né? E foi bem difícil, mas o mais difícil foi não ter a minha família, né? Eu venho de uma família que nós somos em 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Eu a única filha mulher, a mais nova, a caçulinha. Se distanciando de todo mundo e assumindo essa grande responsabilidade. Isso, né? Longe da minha mãe, que sempre foi o elo maior da nossa casa, uma mulher extremamente, assim, guerreira, provedora, sabe? Meu maior exemplo como mãe, como, sabe, assim, como alguém que pode estar no chão, mas junta as forças que tem e se ergue, né? E do meu pai também, dos meus irmãos, da minha família. E assim, eu encontrei no povo de São Paulo, eu venho de um lugar que as pessoas, Rafa, são muito amigas, né? Se você está no chão, todo mundo está no chão com você. Se você está feliz, se você conquistou algo, todo mundo vibra com a sua conquista. Não existe competição, não existe rivalidade. O nordestino é um povo muito, muito especial, né? O povo nordestino ele é receptivo, carinhoso, acolhedor, né? Exatamente. E aí, de repente, você se depara com uma cidade como Campinas, aonde as pessoas, tipo, cada uma vive sua vida. É um pouco mais mais seco, fria, mais dessa forma que você... Não digo mais seco, mas assim, a correria do dia a dia das pessoas, a rotina das pessoas são diferentes. Que então, é uma correria diferente do Nordeste, exatamente. Né? Então, para mim, foi a parte mais difícil. Ô Malu, e aí toda essa história de vida com a Bruna, aí veio a Bianca. Aí veio a Bianquinha, a diferença delas é de 4 anos. Hoje a Bruna tem 15 e a Bianca tem 11. 11 anos. E aí a Bruna passou por 5 cirurgias no mesmo olho, que era o olho que ela respondia mais, e foi o olho que eles resolveram investir, né, quando nós chegamos no BOS. E a Bruna passou por 4 transplantes, 3 transplantes. Após os 3 transplantes, ela apresentou uma úlcera, que é algo normal, aí precisou fazer uma raspagem, que foi na 4ª cirurgia. No processo entre a 3ª e a última, que foi a 5ª cirurgia. E aí essa última foi a mais delicada, uma cirurgia de quase 6 horas. E aí a Bruna já na fila, esperando sua vez, aquilo tudo. E aí no meio disso tudo, eu recebo a notícia: você está grávida. Mais uma menina, a Bianca. Que bênção. Que naquela ocasião não era esperado, por não ser o tempo, por conta... Foi um acidente. Por conta de tudo da situação que a gente vivia, Sim. né? A Bruna tá numa fila de espera. Óbvio, eu tinha o desejo de ter outra filha, sim, né? Mas não era naquele momento. Programado para aquele momento. Me cuidava, enfim, mas era de Deus para a Bianca vir, né? E naquela ocasião, para mim foi difícil, porque eu sozinha, nós morávamos em Valinhos, e eu sempre fui a que tomei a frente para todas as coisas da Bruna, né? Das duas hoje, na verdade. E eu sempre fui muito de atitude, tem que fazer, vamos, nada deixa para amanhã, o que dá para fazer hoje é hoje e vamos embora. E naquela ocasião eu me vi de pés e mãos atadas, porque eu pensava, como que vai ser eu com um recém-nascido, com uma filha operada, como que vai ser ir para o BOS com um barrigão, com uma na barriga e outra no braço,
mas vamos, né? E fomos, e passamos por toda essa fase. E aí, 2 semanas depois que a Bruna fez a última cirurgia, do jeitinho que eu pedi para Deus, né? Eu falei, olha, espera sua irmã nascer, depois, sua irmã operar, depois você nasce e tá tudo bem, Você tá tudo combinou certo. com ela dentro da Combinei. barriga. Eu fui com a Bruna para o centro cirúrgico para a última cirurgia em trabalho de parto, já com 2 dedos de dilatação, com dor, passando muito mal, mas eu chorava escondido e antes da cirurgia acontecer, eu dobrei o joelho no banheiro do vestiário. Me lembro como hoje, eu falei assim, olha Deus, você veio comigo até aqui, você vai comigo até o final. E o que manteve de pé todo durante esse momento? O que te manteve de pé, Malu? Foi a fé. Primeiro, eu sempre tive muita fé em Deus. Eu creio num Deus que provê todas as coisas. Né? Um Deus que move montanhas, um Deus que muda realidades, um Deus que transforma histórias de diagnósticos, né? A história das minhas filhas é a prova viva disso, né? Não é o diagnóstico que define quem elas são, quem elas vão ser, que vai definir o futuro delas, por contrário. E a fé, a minha fé foi a minha maior, foi o que me moveu. E a força que a minha mãe, em especial, sempre me passou. A minha mãe sempre dizia assim para mim, quando você nasceu, nada na medicina era como é hoje. E eu sempre, meus pais sempre procuraram, dentro das condições que eles tinham, dentro do que eles poderiam me oferecer o melhor dos melhores. Então, isso me motivava demais. Né? Quando, os dias difíceis, assim, passei por muitas noites que a Bruna, ou já a Bruna grande, maiorzinha, e a Bianca bebê, difíceis, e que enquanto elas dormiam, eu dobrava o joelho e eu dizia, olha Deus, não tá fácil, tá difícil, mas vamos comigo. Hoje eu tô chorando, amanhã é um novo dia, o sol nasce e a realidade é outra e vamos seguir. Você saiu do centro cirúrgico com a Bruna e com a Bianca na barriga. Saindo de lá, você praticamente já foi para a maternidade para ter a Bianca. A Bruna passou por uma cirurgia, a última cirurgia de 6 horas, era uma previsão de 3 a 4 horas. Foram 6 horas de cirurgia e eu na sala de espera vendo tudo ali, com barrigão, já em trabalho de parto, e saí. E ainda fiquei 1 semana, quase 2 semanas em casa. E aí depois a Bianca veio. E a Bianca nasceu onde? Bianca nasceu na Santa Casa de Valinhos. Santa Casa de Valinhos. Nasceu com 42 semanas. E como é que foi esse processo? Porque a Bianca também tem baixa visão. A baixa visão da Bianca, segundo toda a genética, estudos e tudo, foi porque a Bianca passou da hora de nascer. Não tem nada a ver com a baixa visão da Bruna. Incrível, né? Nossa. E eu sempre falo isso, né? Que você ter um filho com deficiência é propósito, é porque você vem com esse propósito. É um propósito que foi escolhido, definido para você, né? Você foi escolhida para isso. Porque muitas pessoas me perguntam assim, nossa, mas as duas têm deficiência e é baixa visão, né? A Bruna tem a baixa visão e é autista. E a Bianca tem baixa visão. E cada filho uma história e uma lição, cada filho uma história, cada uma com a sua característica, com o seu jeito, mas 2 bênçãos na minha vida. Bom, Malu, que história linda. Mas, gente, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do autismo, então nós vamos para um rápido intervalo e quero lembrar que você também pode participar aqui com a gente através da internet, através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já.